Olá, boa tarde. Boa tarde. Já passamos por 19 cidades. Rincão é a 20ª a receber o Jornal Especial pelos 30 anos da IPTV. Quarta-feira de sol, mas venta bastante neste momento. E como venta? Nós estamos na estação ferroviária que começou a funcionar em 1892. Por esses trilhos já passaram muitos trens de carga e também os luxuosos trens de passageiros. Bom, hoje a gente vai falar muito sobre ferrovia, né, Juliano? Pois é, vamos agora ao nosso estúdio em São Carlos com a Hebe Rios. Boa tarde, Hebe. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Kelly. Mais um caso suspeito da nova gripe na região. Veja os outros destaques deste jornal especial. O desenvolvimento de Rincão, que chegou com o apito do trem. As marcas da ferrovia e os trilhos que levaram para novos caminhos. Em 83, passei para a carreira de máquina, ajudante de maquinista e depois em seguida para maquinista. Os imigrantes e descendentes que fizeram da força de trabalho a história de Rincão. E os investimentos futuros no transporte ferroviário na região. Muitas cidades da região surgiram ou prosperaram a partir da chegada da ferrovia. E a história de Rincão está ligada ao auge que era desse transporte que marcou muitas gerações. São histórias diferentes, com sentimentos muito parecidos. Um tempo ótimo, ferrovia, os colegas ferroviários, né? Uma grande família, né? Saudade de alguns amigos que já se foram. O trem fez parte da minha vida. É época boa, né? A ferrovia mudou a vida de seu José e não é exagero. Passou de cortador de cana para manobrista e depois maquinista. Em 65 fui efetivado como auxiliar de manobrador. Aí depois fui promovido para manobrador. Aí depois, em 83, passei para a carreira de máquina. Ajudante de maquinista e depois em seguida para maquinista. 30 anos de trabalho com os pés e os olhos grudados nos trilhos. A pequena cidade foi palco para uma multidão. Isso aqui era uma loucura, essa manobra o dia inteiro funcionando. A ferrovia funcionava a todo vapor. Você entrava para trabalhar no horário e não sabia a hora que ia sair. Andar de novo pela antiga Vila dos Ferroviários é um convite que seu João não dispensa. No passado, as casas seguiam um padrão. Hoje, com as constantes reformas, muita coisa mudou. Mesmo assim, faz questão de lembrar com um boné que somente os chefes tinham como era este lugar. 207 casas lotadas, entre ferroviário e seus dependentes, calcula dar uns 1.000 pessoas para fora. É um movimento grande para a cidade também, né? O trem chegou a Rincão em 1892. Os trilhos ofereciam a agilidade que fazendeiros precisavam para escoar o café e outros produtos. Seu Antônio também acompanhou de perto as transformações que o trem trouxe e fez em Rincão. O movimento de comércio se concentrava todo nessa rua, porque era o pessoal que chegava de trem, era o pessoal que saía de trem, era o pessoal que parava para baldeação, onde havia um grande fluxo de pessoas e na demora da troca, em torno de 10, 15 minutos, o pessoal consumia no nosso comércio. A gente abria até no domingo e no domingo era complicado fechar, devido ao grande movimento mesmo. Foi um tempo de bilheterias cheias. O trem trouxe desenvolvimento, emprego, prosperidade, ajudou a construir sonhos e marcou para sempre a memória de gerações. Aqui estão 3 delas, unidas pela grande máquina de ferro. Seu Antônio tem 87 anos, foi garçom e mais tarde chefe do carro-restaurante, um luxo. Blusa branca, gravata borboleta por cima da blusa, calça preta, meia preta, sapato preto, tudo no stick, limpinho. Barba certinha, Não tinha barbudo, cabeludo. Nada disso? Nada disso, era uma linha.
O filho Marco viveu uma outra época, não de trabalho. Viajou à infância e até os 20 anos de trem para estudar. Lembra com saudade do chamado trem azul. Eram trens considerados de primeiro mundo. Eles eram extremamente confortáveis. Então, todo mundo acertava o relógio pela saída do tempo, que não tinha atraso. Eu entrava correndo por aqui, porque o trem saía às 5h07, minha mãe levantava bem cedo e eu ficava na cama até o último minuto. E eu pegava o trem, às vezes, até andando. Érica, que pertence à mais nova geração, resolveu usar a tecnologia para divulgar o prazer das histórias que sempre ouviu. Fez uma página na internet. Fazer uma homenagem para as pessoas que trabalharam, para o meu avô, principalmente, para o meu tio Ming. Por ver eles falando que eu criei esse carinho especial e resolvi fazer isso agora. Essa estação é o nascimento da cidade de Rincão. Foi aqui que praticamente tudo começou. Nós trabalhamos sempre em cima do restaurar e não modernizar. Né? As novas gerações merecem conhecer, né? Sem dúvida. Eu acho que o trem sempre foi de grande importância aí pra gente e é uma pena que acabou entrando em declínio aí, porque poderia ter trazido um progresso ainda maior ainda pra gente. Se você quiser conhecer mais sobre o blog da Érica, é só acessar o endereço que aparece aí na tela. Agora, Kelly, para a gente entender um pouco melhor sobre a decadência do trem, nós precisamos voltar no tempo. Na década de 50, por exemplo, houve um maior incentivo à indústria automobilística e também na construção de rodovias. Mas foi nos anos 80 que a situação do trem piorou de vez. E muitas cidades perderam com isso, viu, Juliano? Aqui em Rincão, por exemplo, muitas ruas, como a do comércio, tinham movimento por causa do trem. E com a queda desse transporte, muitas lojas tiveram que fechar as portas. Por isso que o trem deixou muito mais do que saudade. O reflexo pode ser visto até hoje. Aqui em Rincão, muita gente perdeu o emprego e até hoje não consegue voltar ao mercado de trabalho. Então, sobre isso, a gente conversa agora com a Cristina Erlani, ela que é chefe da promoção social. Cristina, segundo o IBGE, 30% dos moradores aqui de Rincão estão na linha da pobreza, quase 7% na linha de extrema pobreza. 400 pessoas recebem o Bolsa Família, mas o que a Prefeitura está fazendo para mudar essa situação? Além das verbas, os programas sociais que a gente recebe federal e estadual, a preocupação do município é em relação ao desenvolvimento profissional dos usuários, tá? Pensando na capacitação, melhoria de qualidade de vida. E o que a Prefeitura pode fazer ou já está fazendo para atrair empresas e gerar empregos? Existem 2 projetos, que já estão em desenvolvimento, fase de encerramento. Um deles seria o Eco-Xaxim, que seria desenvolvido no próprio município, seria a confecção de vasos com bagaço de cana. E o segundo seria o Eco-Argila, que será desenvolvido na cidade do Taquaral, seria no município vizinho aqui, e seria com uma excelente qualidade de argila para trabalhos artesanais. Agora, um dos problemas para a volta ao mercado de trabalho é a falta de capacitação. Então, hoje existem cursos aqui. Quais são? Quem pode participar? Esses cursos a gente oferece através do nosso setor de promoção social do município. No momento, eu tenho 2 oficinas de geração de renda, seria corte e costura e culinária. E já desenvolvemos também outras oficinas, que seria de manicure e cabeleireiro. Então, os interessados devem procurar a Prefeitura, né? Isso, o setor de assistência social, promoção, para se inscrever. Ok, muito obrigado. Nada. Bom, e se você não anotou agora sim, então pode acompanhar. Este endereço que aparece na tela é o endereço do blog da Érica, para você acompanhar um pouco mais dessa história. Nós vamos para um breve intervalo e a seguir você vai ver a evolução das rodovias na região. Até já! A Igreja Matriz de Rincão foi construída na década de 20. Nos anos 80, ela foi derrubada porque apresentou rachaduras, mas foi construída logo depois com características contemporâneas.